a primeira página do livro, na página 105. Vou botar agora, viu? Deixa eu voltar aqui para o Instagram. Vou botar a aula ao vivo. Isso. Eita, tá gravando. Mas a gente tava conversando aqui. Tá gravando tudo? Tá gravando, para a diretora ver, né? Quem aqui. É pro Brasil todinho ver. Tá postando no YouTube, no Instagram, todo canto. Pronto, página 105 é? É página 105, pronto. Aí eu tô fazendo, vou começar a fazer as perguntas para os meninos. Aliás, eu já lancei uma pergunta, né? Que página é? 105. Página 105. Foi a primeira questão. Foi a primeira parágrafo. Deixa eu botar aqui. Senão o Gil não vê. Isso. Pronto. Aí eu fiz a pergunta assim. O que foi a ação integralista brasileira? Dá para vocês verem aí bem nítido, né? A resposta. Sim. Acharam? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou desligar meu microfone aqui, viu? Qualquer coisa só falar. Certo. Acharam a resposta já? Tá bem visível. Já. Responderam? Tô terminando. Responder. Posso fazer a próxima pergunta? Ainda não. Terminei. Vamos para o número 2. Aí o número 2, eu vou voltar à pergunta. Vou botar assim, o número 2 é: quem foi o fundador dessa ação? Para não repetir, dessa ação integralista brasileira, entendeu? Aí eu vou botar assim: quem foi o fundador dessa ação? Quem foi o fundador, você bota quem foi o fundador da A e B, certo? Bota só as iniciais. Quem foi o fundador da A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, viu? Quem foi o fundador da A e B? Aí você vai ler em cima do parágrafo para poder achar a resposta. Tá ok. Pronto. Já achou quem foi? Já respondeu? Sim. O fundador, né? É, o fundador. Achou o número do... achou o fundador? Sim. Acharam? Vamos para a próxima pergunta. Sim. Pode ir. A próxima pergunta é assim. Primeiro, a gente vai ter uma afirmativa.
com o lema Deus, Pátria e Família. Aqui está logo no começo do parágrafo, desse parágrafo, com o lema Deus, Pátria e Família. Eu estou afirmando primeiro para poder fazer a pergunta, viu? Com o lema Deus, Pátria e Família. Pode ir, Ju. Tá? Com o lema Deus, Pátria e Família, o discurso atraiu milhares de pessoas. Ponto. Tá aí ainda, viu? O discurso atraiu milhares de pessoas. Aí tem um ponto. Depois desse ponto é que eu vou formular a pergunta, viu? Milhares de pessoas. Ponto. Explique como eram os integralistas. Aí você vai pegar a resposta agora. Explique como eram os integralistas. Aí aqui tem. Após o ponto, você vai ler e vai ver que tem a resposta já aí. Tá certo. Encontrei. Encontraram? Não, Marconildo, não é aí não. É mais de cima, Marconildo. Isso. Isso, é aí. E aí vai ter que botar isso tudinho, não é isso? Os integralistas tinham uma organização, como eles eram. Tinha uma organização paramilitar, inspirada nos partidos totalitários europeus. Vestiam os uniformes. Então, você vai botar isso tudinho, viu? E faziam saudações ao rei acompanhado. Aí vai ter que botar isso aí tudinho, viu? Tá ok. Professora, Oi. como é a 3 mesmo? A 3 é assim. Eu primeiro faço uma afirmação, aí vou fazer essa afirmação aqui, ó, com o lema Deus, Pátria e Família. Aí o discurso integralista atraiu milhares de pessoas. Vai ser essa afirmação até aí. Depois da afirmação, eu pergunto: explique. Depois da afirmação, explique como eram os integralistas. Aí você vai dizer como eles eram. Eles tinham. Aí você vai explicar. E vai ser esse parágrafo todo. Eita, Marconildo passou. Ainda não terminaram, não? Não, Não. não. Tava lá em cima. Pronto, voltou. Eita. E Marconildo, a Aê, partir disso. Marconildo. Aqui, terceiro parágrafo. Isso mesmo, isso mesmo. A E3 explique como que é, professora? Explique como eram os integralistas, que é a continuação aí desse aqui, viu? Deus, Pátria e Família. Primeiro eu disse uma afirmativa, né? Aí depois eu pedi para vocês explicarem como eles eram. Aí tá nesse parágrafo todinho a resposta, viu? Tá explicando tudo sobre eles aí.
Quando terminar, avise, para a gente ficar esperando tanto. Pronto, Gil, terminei. Pronto. Então, vamos para a próxima pergunta. Calma. Pronto, próxima pergunta. Aí, Marconildo vai ter que... Professora, ainda tô Peraí, por favor. Oi? Peraí, Não terminou ainda? Não terminou ainda? Não, eu e Davi não terminamos. Certo. Eu também. Para Marconildo passar Nem adiante. eu. Terminei. Prosseguir? Aí, Não. Tô copiando. não, né? Tá certo. É para Marconildo botar mais a página para a gente fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta vai ser daqui de baixo, viu? Certo? Então, vou fazer a pergunta. A pergunta é essa. Como era formada... A pergunta vai ser essa. Como era formada a Aliança Nacional Libertadora? Repetindo, aí você bota como era formada a Aliança Nacional Libertadora. Aí você já tem a resposta ao lado, como ela era formada. Eu preciso do final da resposta da 3. Tá 3? Tu ficaste aonde? Gesto de braço estendido utilizado. De braços estendidos, espera aí, conforme a camisa verde. Como símbolo, como esse símbolo aqui, o sigma, 10ª letra, é essa? Não, é no finalzinho que tem escrito gesto de braço estendido. Não, é acompanhado pelos mesmos gestos de braço estendido, utilizado por extremistas de direita, nazifascistas da Europa. Pronto, é só até aí, nazifascistas da Europa. Agora a gente vai... Isso. Eu escrevi até o
o ponto ali, patente, viu? Baixa patente. É patente, né? Certo. Certo. Tá Tá, certo? tá bom, né? Porque quando a gente pede assim para explicar, aí geralmente é tudo, tá entendendo? Aqueles mínimos detalhes. Mas aí, Certo. certo? Então, jamais a gente já passou adiante, é para não perder tempo, faltar aí, entendeu? Deixa aí. Então, justamente. Agora vamos fazer a próxima pergunta, foi essa. Como era formada a Aliança Nacional Libertadora? Que é essa daqui, ó. Como era formada a Aliança Nacional Libertadora? ANL. Isso, a ANL. Isso. Isso. Aí você vai ter a resposta, está bem aí, bem nítida a Tá resposta. bem do lado. Isso mesmo. Terminei. Posso fazer a próxima pergunta? Aí, próxima pergunta. Lá da página... A pergunta vai ser da página 108. Vai ser da página 108. Não, página 108 não, desculpe. A gente está na 107, né? Vai ser sobre o Estado, a ditadura de Vargas. Ditadura de Vargas. Aqui, né? Conflito no campo, eu também tenho essa. Durante os anos de 1930. Deixa eu ver, viu? Porque eu formulei umas perguntas. Aqui, em novembro de 1935, os comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes, que também era líder da ANL, tentaram promover uma revolução denominada posteriormente intentora comunista. Durante essa revolução denominada posteriormente intentora comunista, o que foi iniciado? Mas deixa eu ver aqui, viu? Durante os anos de 1930, que é aqui, ó, eu vou fazer essa daqui do Caldeirão, viu? Eu não vou fazer essa de cima, não. Aqui. Durante os anos de 1900, o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto foi como alvo de acusação. Quais eram essas acusações? Aqui, ó. Eu estou para cá. Nesse contexto, surgiu o contato, tá vendo aqui? Aí, Marconildo aqui, vai ser aqui, ó, nesse parágrafo aqui. Durante os anos, aqui, ó. Eu vou fazer essa pergunta que eu achei muito assim. Pronto, aqui. Aqui, ó. Durante os anos 1930, o Caldeirão foi alvo. Esse Caldeirão aqui é isso aqui, ó, que tem. Nesse contexto surgiu o contrato. Então, eu perguntei já porque foram os conflitos que houve. Eu botei. Durante os anos 1930, o Caldeirão foi alvo de inúmeras acusações. Aí, ser um canudo. Aí, depois disso, eu botei quais eram essas acusações, entendeu? Aí eu botei quais eram essas acusações aí você faz isso aqui tudinho, quando você chegar de números de acusações, aí você tá um ponto, que era, quais eram essas acusações? Aí você vai dizer, ser canudos, formar arraial, que nesse tempo, esse canudos aí também era um arraial de lá, e também sobre aquela guerra que a gente viu, aí ser canudos, aí a resposta tá aí. Acharam? Já terminaram? O que, Ju? Não. Olha, aqui onde está essa setinha, aí a pergunta aqui vai ser daqui. Durante os anos 1930, o Caldeirão, quer dizer, esse Caldeirão que está falando aqui é da Santa Cruz do Deserto, viu?
que ali um beato tal, aí essa pergunta eu botei. Durante os anos de 1930, o Caldeirão foi alvo de inúmeras acusações. Aí você faz essa afirmativa, aí depois tem a pergunta. Quais eram essas acusações? Ah, Viu? certo, certo. Eu- Já encontrei. Encontrou? É uma afirmativa, depois vem a pergunta. Tá ok. Porque eu fiz assim, de cada página eu estava tirando 2, 3 perguntas, assim, que para não ficar tudo numa página só. Certo. A gente vê de cada, né? É, De cada é, página. cada assunto vê uma Vê coisa no uma. outro. Não fica numa página só. Não fica numa página só. Porque Professora, como é a pergunta das 5 mesmo? Oi? Como é a Essa pergunta das 5? é essa aqui, olha. É uma afirmativa primeiro, aí depois, durante os anos 1930, o Caldeirão foi alvo de inúmeras acusações. Tá vendo? Aí tem 2 pontinhos, não é isso? Aí, após esses 2 pontinhos, aí eu botei quais eram. Deixa eu procurar aqui, eu botei quais eram, já passei a página. Quais eram essas acusações? Aí você vai dizer quais eram as acusações, que ele meio rural, tem o campo. Aí, como eu estava dizendo, eu estou fazendo perguntas de cada página, assim, estou fazendo 2 perguntas, dependendo. Estado de sítio. Tem que passar a folha. Os meninos ainda estão respondendo, eu acho. Certo. Aí tu avisa, viu? Tá certo. E os já terminaram de copiar. Ainda não, Certo. Marcolino. Eu já. Café. Enquanto isso, vocês vão fazendo. Ainda tá no... Ainda faltam 4 minutos. Ah, ele tá lá em outra aula. Falar. Dona Certo. Daísa ligou para mim, depois eu ligo para tu, Gil, para a gente Tá falar. certo. Gil, eu já terminei. Pronto. Então, vamos para a próxima pergunta. Calma. Agora sim. Terminei. Então, vamos para a próxima pergunta. Aí pode passar a página adiante, vice Marconildo. Marconildo está ocupado? A ditadura de Vargas, no Estado Novo. A pergunta vai ser daí. Da página 107. Marconildo? Pronto, aí. Chegar ao fim. O governo passou. Na hora do Brasil. Próxima pergunta. Aí vai ser também daqui, ó. Em 1937, deixa eu ler primeiro para eu fazer a pergunta. Em 1937, o mandato do presidente Getúlio Vargas chegava ao fim. Para sucedê-lo, 3 candidatos se apresentaram para disputar as eleições. Então, a pergunta vai ser essa. Quais foram... A pergunta é essa. Quais foram os 3
candidatos quais foram os 3 candidatos que se apresentaram para disputar as eleições quais foram os candidatos que se apresentaram para disputar as eleições no fim do mandato do presidente Vargas. Não vou nem botar a data, não precisa nem botar. No fim do mandato do presidente Vargas. No fim do que, professor? Mandato do presidente Vargas. Aí essa pergunta que eu fiz tá misturada, mas dá para ver, viu? Então, quais foram os candidatos que se apresentaram para disputar as eleições no fim do mandato do presidente Vargas? Aí você lê esse parágrafo aí e você vai encontrar. Porque o meeting é diferente. Gil, só tem 5 minutos, viu? Tá certo, eu acho que dá tempo para eles terminarem essa pergunta. Pronto. Pronto. Terminei. Acharam as respostas? Os 3 candidatos. Então, dá para fazer a próxima pergunta? Acho que dá. Peraí, professor, ainda tô copiando. Acho que não vai dar, não. Falta 5 minutos só. Será? Oi? Oi? Terminaram a pergunta? Porque se eles terminaram, Marconildo, a gente vai para a página 109. Gil, falta só um pouquinho aqui, Tem viu? 4 minutos. Gustavo ainda tá copiando. Já está copiando ainda. Não, já terminei. Terminou? Aí dá tempo, Marconildo, de ir para a página Acabei de 109? terminar. Não sei, são quantas perguntas lá. Quem terminou? Quem não terminou? Falta alguém terminar? Bota, peraí, só uma palavrinha aqui. Aí, pronto. Então, o meeting, ele não é bom para nossas aulas, porque tá certo, Sofia. Tá certo. Beleza. Pronto, terminei agora. Aí, Gustavo, Ícaro. Tá certo. Aí, olha, o meeting é só para reuniões ou para você apresentar um slide. Aí ele é ótimo, mas para a gente usar como aula, ele não gostei não. Aí a gente adotou o Zoom, porque ele tem 40 minutos, que é o suficiente para a nossa aula. Tá certo? Aí, que agora está fazendo automático, porque eu aprendi a mexer e vocês entram já automático. Certo? Tá? Aí é tanto que você não entrou, Cessu já entrou, viu? Vocês não ficam esperando mais não. Tu já viu o horário? O quê? Eu só vou terminar lá para as 11h30, viu? 11h30? Ah, mas Eu acho o que link que eu vou mandar é de 12 horas. Ah, tá certo. Então, link não. Como a gente não usa o slide, a gente usa o link digital, né? Aí a gente usa assim, dessa forma.
E o Meet, o Zoom, ele tem a canetinha. Tem como... Ô, Gil, já terminei faz tempo já, viu? Tá, eu tô esperando o Marconildo, né? Deixa ele, porque ele tá ocupado. Acho que vai terminar, acho que não vai nada em tempo. Viu? Página 109, Marco. Se não Já é der... 9h41, já é 9h41 já? Então, pronto. É a 109, não é essa, não. Isso. A pergunta é daí, ó. A pergunta que é essa daqui, ó. O governo criou grandes empresas estatais, que era essa daqui. Muito bem, Raíssa. Muito bem, Bárbara. 10. Oi? Aí, é assim. Ai, meu Deus, tá fazendo inveja aí. Aqui, ó. O governo criou estimulou implantações de novas fábricas, ampliou, que eu botei assim. O governo... Não vou isso, não. Eu tô com fome. Então, vá-se embora comer. Então, a outra pergunta era essa aqui. Eu tô aqui de paciente. Ai, Jesus do céu, mas... Peraí, daqui a pouco vocês vão dormir lá no meu dia, 1 hora, né, Gil? Olha, aqui a pergunta era essa. Quais foram as empresas estatais? Aí, daqui a pouco tem aula no 8º. E você tem aula de redação, viu? Aí a pergunta era essa. Quais foram as empresas estatais que o governo criou? Que era essa daqui, empresas estatais de indústria de bases. Ai, meu Deus. Eram essas. Agora a resposta é grande e eu acho que não vai dar tempo, vai? Acho que não. Terminaram, gente. Olha, vai cair. Falta 1 minuto e meio, viu, Gil? Ó, vai cair. Aí a resposta era essa. Era indústria de bases, indústrias dispensáveis ao desenvolvimento Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce. Daqui a pouco, às 11 horas, viu? Vai cair já, né? Cair, vai. Então tá certo. Tchau. Tchau. Bom dia. Tá certo, bom dia, viu? E quem tá com fome vai se embora Tchau, comigo. tchau. Aula de arte. Tchau, galera. Aula de arte. Aham. Aula de arte, para quem já copiou, já pode cair, viu? Eita, Que maravilha. música feia do céu. Eu quero ver que ela na muda do show. É isso aí, hein? Viu? Vou Tchau. encerrar, viu? Vai. Quem foi que bagunçou aí, hein? Quem é que tá Quero ver que ela bagunçando? na muda do show. Vai. Gil, vou mandar o link do 7º, viu? Tá.